Boa noite, boa noite. Boa... Oi, gente, deixa eu dar um aviso. O que está acontecendo? Bruno, a gente não está junto hoje? Não estamos! Não! Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa página, né? Arroba, né, Bruno? Descomplicando a a obstetrícia. Sejam bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa live, como a cada 15 dias. É compromisso marcado com vocês, né? Hoje nós estamos separados porque o Bruno foi passear, né, Bruno? O Bruno é aniversariante aí nos próximos dias e ele foi passear. E aí nós estamos assim, mas só dessa vez, viu, Bruno? Só dessa vez, né? Oi, Gizi! Oi! Amiga, tá bom assim pra cima ou assim? Eu acho melhor assim. Acho que assim, Assim? fica melhor. É, assim fica melhor. Tá. Deixa eu só... Peraí que hoje eu não tô hoje a gente não tá junto, então eu tenho que improvisar algumas Ô, coisas. Bruno, quem tá aqui? Ó, Bruno, quem Ai, tá aqui? minha filhinha! A Pandora. Minha filha! A sua Eu filhada. amo! Eu amo. Sim. Ô, amiga, peraí pra eu colocar o tópico da gente agora. Isso, por favor. Peraí. É muito ruim ficar sem você aqui, viu? Tô me sentindo muito solitária. Amiga, tu tem que colocar aí síndromes hemorrágicas, digitar nos comentários e depois fixar. Tem que ser você. Um minutinho, vai falando com o pessoal que eu já vou colocar. Enquanto Carol se fecha aí, síndromes hemorrágicas. Hoje nossa live vai ser sobre justamente isso, sobre as síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação, certo? Então, na verdade, são as síndromes mais prevalentes. Existem algumas que a gente mais utiliza, que a gente mais vê falar, e são essas que a gente vai abordar hoje, tá? Então, assim, a gente também vai abrir uns minutos para quem quiser questionar, fazer algum comentário, tá? E hoje é a primeira live que eu e Carol estamos separadas, mas isso aí é excepcional, não é regra, porque a gente sempre vai estar juntos e com esse compromisso com vocês. Mas é porque realmente eu precisei, devido ao meu aniversário, eu precisei fazer uma programação diferente, tá? Amiga, eu não consegui fixar. Não tem problema, amiga. Quem sabe faz ao vivo. Tá, não consegui. Não tem problema. Tá? Então, vamos iniciar, Carol? Beleza, vamos começar então. Gente, nós vamos falar de um assunto importante. Eu tenho um recadinho para dar, né? Nós temos um compromisso com vocês. A nossa última live foi sobre o manejo do sulfato de magnésio. Nós tivemos uma dificuldade ao salvar essa live, né? Nós estamos com uma colega tentando resgatá-la. Porém, caso não seja possível, nós temos um compromisso com vocês, porque faremos um vídeo para deixar lá no canal do YouTube da nossa live, tá bom? Tá. Então, nós não conseguimos gravar, mas podem ficar tranquilo que todos os esforços serão direcionados para isso, né? Ô, Carol, deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa que é nosso fã, que é Anthony. Oi, Anthony! Navarro, da Bahia. Opa. Da Bahia, baiano. Minha terra que eu amo também, Eu né, também Carol? amo. Você sabe, né? Então, vamos começar, Carol, pra gente não gastar muito? Ok, pessoal. Vocês já nos conhecem? Somos idealizadores. O que é esse barulho? É o galo cantando, mulher, não tem problema. Deixa ele cantar. Tá, nós somos idealizadores, nós somos idealizadores da página
Descomplicando a Descomplicando a Obstetrícia, Obstetrícia. né? Estamos separados hoje, mas solamente hoje, né? Porque o melhor de tudo é quando a gente faz um bate-papo junto, né, Bruno? Yes. Então, quando a gente consegue discutir assistência obstétrica de uma forma descomplicada, qualificada, do lado, né, muito próximo, a gente sabe que ela fica muito dinâmica. Então, a gente pede desculpa por estarmos separados, mas estamos aqui. Porque nós temos um compromisso com vocês, né? E aí, vamos começar a falar um pouco, Carol, sobre as síndromes hemorrágicas, né? Então, na gestação, nós temos as síndromes hemorrágicas, né? Ou do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro. A que a gente vai especificar aqui são as que têm um maior interesse na obstetrícia, são as que realmente envolvem a questão da morbimortalidade materna e neonatal. Então, são essas síndromes hemorrágicas da segunda metade da gravidez que a gente vai abordar agora. Carol, você quer começar por qual? Vamos começar pelo descolamento prematuro de placenta? Porque dentro das síndromes hemorrágicas, talvez não, é o de maior incidência, né? É algo que exige uma agilidade muito precisa desse enfermeiro na assistência obstétrica. E a síndrome hemorrágica, né? O descolamento prematuro de placenta, ele tem que ser imediatamente diagnosticado. Vamos falar do DPP? Primeira coisa que a gente deve pensar com DPP, Carol, quando a gente pensa em descolamento prematuro da placenta, lembrar sempre que DPP você tem que especificar o que é, porque pode ser data provável do parto. Então é bem importante a gente falar sobre isso, Ana, porque as pessoas às vezes fazem DPP, aí, mas na verdade DPP é a sigla oficial do descolamento prematuro da placenta. Ana, quais são as causas do DPP? Quais são as principais causas? Pode falar. Primeira coisa, Bruno, vamos também lembrar o porquê que o DPP ele é considerado uma emergência obstétrica. Por quê? Porque a circulação útero-placentária ela fica prejudicada, né? Então, a circulação fetal ela depende da área de aderência entre útero e placenta. A partir do momento que eu tenho uma área de descolamento, a circulação útero-fetal fica prejudicada e a troca gasosa entre a mãe e o feto é interrompida. Então, o feto ele entra no estado de hipoxemia e evolui para um sofrimento fetal, podendo evoluir para um óbito. Isso com um olhar focado para o feto. Lembrando que também nós temos os riscos maternos, porque uma vez que essa placenta descola com o feto intraútero, nós temos um útero que não contrai, que não forma globo de segurança, que não faz miotamponamento, que não faz trombotamponamento, e essa mulher vai a óbito também por uma hemorragia. Primeira coisa, vamos valorizar o descolamento prematuro de placenta. Okay? Outra coisa bem importante, Ana, para a gente começar sobre DPP e a gente seguir uma ordem cronológica, é a gente falar um pouco também sobre as causas, né? Então, primeiro, DPP significa descolamento prematuro de placenta. É um evento súbito, intempestivo, agudo, né? Que se origina realmente de uma forma abrupta e geralmente cursa com um sofrimento fetal agudo, né? Então, quando a placenta ela se descola, geralmente tem uma causa associada. Mas, Ana Carolina, pode ser de forma idiopática, sem nenhuma causa aparente? Pode, né? Mas lembre-se que sempre que o corpo ele é muito inteligente, né? Então, se o útero ele descola, alguma coisa está ocorrendo naquela hemostasia uterina. Então, como causa do DPP, Ana, a gente tem uma principal causa. A gente tem, como, por exemplo, a questão da hipertensão gestacional, né, Ana? Então, toda paciente que tem pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é avaliar o tônus uterino, para ver se essa mulher realmente tem o sangramento vaginal, se essa mulher realmente está tendo DPP. Porque a placenta, devido à vasoconstricção,
né? Devido à diminuição sanguínea, da oxigenação no local, ela pode sofrer um descolamento, né, no seu sítio placentário e ali formar um coágulo. Então, a hipertensão gestacional, Ana, ela é uma das causas do DPP. Aí, você pode falar outra causa, Ana, pra gente? Sim, porque nós vamos dividir em causas internas e causas externas. Externas, Ou isso. traumáticas, né? Então, a hipertensão, ela é uma causa interna de descolamento prematuro de placenta, ok? Ok. Uma outra causa que pode desencadear, um outro fator que pode desencadear um descolamento prematuro de placenta, as taxistolias, né? Então, quando eu tenho um útero taxistólico, um útero com mais do que 5 contrações em 10 minutos, é um útero que eu posso evoluir também para um descolamento prematuro da placenta. Então, o uso iatrogênico, o uso não criterioso de ocitócito, de uterotônico, pode desencadear, sim, um descolamento prematuro de placenta. Por isso... Aquela pressa do parto, sabe? Ai, vamos bombar na ocitocina, tem que nascer logo. Gente, é a placenta que descola. Então, assim, para que essa pressa do tempo do parto? Então, primeiro, a gente não pode promover uma taxistolia iatrogênica, que é desencadeada pelo uso não criterioso do uterotônico, ok? Ana, é bem interessante também falar que a gente sabe, que geralmente a gente fala muito, né? Ah, usar a ocitocina pode ser usada, que a ocitocina tem que ser usada em bomba de infusão contínua, Ana, justamente para a gente poder saber a dose exata do que está entrando na corrente sanguínea da paciente. Então, isso é bem interessante, isso que você falou. Então, as causas internas, a gente tem a pressão alta, né, na gravidez, que é um dos fatores mais importantes do DPP, né? Isso. A primeira coisa que o médico pergunta é a primeira coisa. Ela é fulano, né? Tá subindo, tá entrando um DPP na sala. Hã? É hipertensa? É a primeira coisa que ele me pergunta, o obstetra. Ela é hipertensa porque é uma das principais causas do descolamento prematuro de placenta. Aí você falou da taxistolia, do uso indiscriminado de ocitocina. Então, a gente vai entrar agora para outra causa, Ana. Vamos falar um pouco agora, vamos puxar um pouquinho, Ana, para o lado das causas traumáticas, né? Então, a gente não tem ideia, mas já chegou para mim paciente que sofreu uma queda de moto, certo? E ela chegou com sangramento, né? Lá, visível, e com bastante dor abdominal e com bradicardia fetal. O BCF chegava a 90. Eu até pensei que era pulso materno, Ana, mas não era. Então, o trauma na gestante, seja automobilístico ou por outra causa, uma queda da escada, ele pode realmente descolar a placenta do seu sítio placentário, né? Do seu sítio de implantação. E isso também é importante falar, porque muitas vezes as pessoas perguntam, fulano levou uma queda, é importante ir para o hospital essa gestante? Claro que é importante, né? A primeira coisa que o médico vai pedir, Ana, quando a paciente leva uma queda ou um trauma, é o quê, Ana? O primeiro exame que ele pede? Primeiro ele vai fazer o exame físico dela, né? Clínico, avaliar isso. a qualidade fetal. Depois ele vai fazer o quê? Um ultrassom. Porque o ultrassom, ele vai avaliar se tem área de descolamento. Então, assim, paciente com queda, eu preciso fazer um ultrassom para ver se tem hematoma retroplacentário. O que é o hematoma retroplacentário? É aquela coleção de sangue que fica entre a placenta no seu sítio de descolamento, né, no seu sítio de inserção, e o próprio endométrio, a própria ferida, né, placentária. Então, primeiro, ultrassom para avaliar a presença de hematoma retroplacentário. Uma coisa importante também, gente, porque existe o descolamento, nós vamos falar de sinais e sintomas, mas existe também aquele descolamento onde a gente não tem a exteriorização do sangue. Então, não é porque a paciente não está sangrando que ela não tem área de descolamento. Então, o que a gente precisa fazer? Ela precisa, sim, de um ultrassom para ver se existe área de descolamento na placenta, ok? Ô, Ana, beleza. Então, a gente vai falar as principais causas, porque se a gente for falar muito, a gente não vai conseguir dar tudo. Então, as principais Bruno, causas... tem uma coisa bacana que apareceu aí, não sei se você conseguiu ler, porque você está um pouco mais longe que eu. Brevidade de brevidade cordão. do cordão. Brevidade do cordão, que também está na literatura
E não deixa de ser uma casa traumática. Por que que acaba sendo traumática? Porque ela é mecânica, tá? Ô, Então, Ana, mas quando você fala de brevidade de cordão, a gente pega muito, né? Mais intraparto, um DPP intraparto, né, Ana? Que é quando o bebê vai sair, né, pelo canal vaginal, e aí, como o cordão é curto, o bebê acaba arrastando a placenta, né, antes da dequitação. Então, isso é bem importante falar, que às vezes, eu até vi isso num artigo científico, acho que semana passada, que brevidade de cordão como causa de DPP é mais, ela realmente ela acontece mais intraparto, né? E a aí, maior parte dos casos, dos né? casos, isso. Ô, Ana, e uma coisa bem interessante que as pessoas perguntam assim, Bruno, mas DPP, ela pode acontecer intraparto? Claro, né, Ana? Você já teve descolamento prematuro de placenta no período intraparto, Ana? Eu já. E como que a gente identificou, né? E uma paciente sem primigesta, sem fator de risco, sem uso de ocitocina, com útero normotônico, sem taxistolia, ela evoluiu para um descolamento prematuro embaixo do nosso nariz. Por isso a importância da gente fazer o quê? A vigilância dessa paciente. A vigilância durante o trabalho de parto. De que forma? Através da escuta, da ausculta. Então, a ausculta intermitente, a cardiotopografia de rotina, ela vai te trazer o quê? Subsídio para você suspeitar de um descolamento placentário. Embora esse não seja os principais sintomas, mas nós tivemos sim. Eu tive um descolamento prematuro de placenta importantíssimo, 70% da área descolada. Eu estava com um aluno da pós-graduação. Há 15 minutos antes, nós tínhamos auscultado o BCF e o pai chamou. A hora que o pai chamou, eu olhei, tinha uma poça de sangue no chão. Imediatamente eu pensei, era um sangramento com todos os sinais de DPP que a gente vai falar. Eu falei, deita essa paciente, eu acho que é um DPP. A hora que ela deitou, ela tinha todos os sinais. Um dos primeiros sinais que ela tinha, sangramento vermelho escuro. Então, ela tinha um sangramento rubro. Ela tinha um sangramento via vaginal intenso. Isso já é um sinal, né, Bruno? E aí, Ana, é bom as pessoas já ficarem atentas, porque muitas vezes a gente tem falado sobre sinais e diferenças entre duas síndromes hemorrágicas bem interessantes, né? Que é a placenta prévia e o DPP. Como você diferencia uma placenta prévia de um DPP? Então, a Ana já falou a primeira diferença. A primeira diferença é um sangramento vermelho escuro, rubro. É o DPP, eu tô falando, né? A primeira diferença. Ana, uma coisa bem interessante falar que o DPP, ele não só cursa com sangramento, como você falou. A gente tem DPP oculto, né? Com colo uterino fechado, Ana. E, Bruno, qual o melhor diagnóstico para um DPP? É o diagnóstico clínico, né? A gente muitas vezes não vai ter recurso fazer ultrassom, a gente não tem. Tem hospital como o HC. Nem dá tempo, né? Nem dá tempo. Verdade. Às vezes tem hospital como o HC, a Unifesp, que às vezes faz uma ultrassom na hora ali. E é só para ver se realmente o sítio placentário está realmente intacto ou não. E aí consegue, mas não é a realidade do SUS. Então, o diagnóstico do DPP, ele é exclusivamente, ele é assim, majoritariamente clínico, não é exclusivamente, majoritariamente clínico. Então, o enfermeiro obstetra, ele é um excelente, como é que eu falo? Identificador, não diagnosticador, mas identificador, né, desses sinais e sintomas de DPP. A primeira coisa, vamos falar sobre os sinais de DPP, né, Ana? Então, uma coisa bem interessante que a gente muitas vezes não valoriza na paciente é a dor dela, né? Então ela fala assim, eu tô com uma dor muito forte, muito forte. Ela não consegue, ela se contorce todinha no chão, Ana. Ana, é uma dor fora do padrão de contração, não é uma dor assim, né? Uma dor grande, né? Exato. E uma dor que ela não tem intervalo, Ana. Porque é uma dor que realmente é devido justamente ao quê? Uma congestão uterina, né? Um encharcamento uterino, né? De sangue. E aí esse útero, ele fica como um útero lenhoso, que a gente chama de útero de Covelé, né? Que é justamente esse útero, Ana, que a gente pega, a gente palpa o fundo do útero da paciente, ela tá, aquela dor súbita, tô com a dor, não para, não para. Quando você bota a mão no fundo do útero, quando você palpa
o útero e tenta palpar as partes fetais, você não consegue. É aquele útero enrijecido, Ana. Beleza. Então, sangramento, sim ou não? Quando sim, vermelho vivo. Hipertonia. Um útero com muita contração, com contrações ininterruptas. Oi, Mar. Contrações ininterruptas. O útero Mari. hipertônico, né? Lenhoso, é muita contração. Gente, de olho na queixa dessa paciente. Tá? E pode ser iatrogênico, pode ser pelo uso indevido de ocitocina. Ô, Bruno, e o PCF? Existe alteração do batimento cardíaco fetal? Opa, Ana! Claro que existe. Então, uma diferença do DPP para a placenta prévia, Ana, a diferença bem básica é o sofrimento fetal agudo que o DPP cursa. Por isso que se você pensar em gravidade obstétrica mesmo, o DPP é muito mais grave, né? Porque cursa com sofrimento fetal agudo, né? Então, quando você vê um útero lenhoso, um sangramento vermelho escuro, né, ou rubro, e você vai fazer uma ausculta da frequência cardíaca fetal, e essa frequência cardíaca fetal, ela tá menor que 110, é diagnóstico certeiro, Ana. Você não tem mais nenhuma dúvida. Apesar que eu posso também não ter sangramento visível, colo fechado, mas eu tenho uma dor súbita, ininterrupta, aguda, instalado, e eu tenho associado a isso, Ana, eu tenho um sofrimento fetal agudo instalado. Eu não tenho dúvida que está acontecendo DPP internamente. Você tem dúvida, Ana? Não, associado à clínica, né, gente? Vamos pensar na clínica de uma paciente que está sangrando. Ela fica pálida, ela fica taquicárdica, né? Ela fica sudoreica, muitas vezes até hipotensa. Então, como? E aí, o que fazer, Bruno? Foi essa paciente que eu cheguei lá. Em 15 minutos, a frequência cardíaca. Oi, Laércio. E tem uma professora minha ali. Laércio! Primeira coisa, a gente tem uma paciente com hipertonia, com útero lenhoso, né? Com sangramento vermelho escuro, com alteração de batimento cardíaco fetal. Gente... Laércio Neves, um beijo para você. Laércio Neves. Ana, a primeira coisa mais importante, eu preciso saber se essa paciente está em trabalho de parto ou não. Porque aí eu vou definir. Porque DPP, por si só, ela não é uma indicação absoluta de cesárea, né, Ana? Vai depender do estado de dilatação e de trabalho de parto que essa paciente está. Se ela tiver no período expulsivo, né? Vai estar nascendo, Bruno. Você vai ter que abreviar esse período expulsivo e fazer o bebê nascer, né? Exato. Isso é o mais importante. Lá embaixo, né, gente? Tá lá embaixo, tá coronando, né? Não tem como fazer cesárea. É Não assim, ou você faz o parto normal ali naquela hora, abrevia o expulsivo, ou o bebê vai morrer intraútero, né? Agora, Ana, se você tiver realmente com o colo fechado, ou então a paciente ainda está na fase latente do trabalho de parto, Ana, é uma indicação de cesárea. Inquestionável, Ana. É inquestionável. Ô, Bruno, até na fase ativa, só não vai ser indicação de cesárea se tiver no expulsivo, tá, gente? Não, é isso que eu falei, exatamente. Tá? Só um exemplo. Concordo. Então... Mas assim, uma coisa bem importante do enfermeiro obstetra, que muitas vezes pensa em outras coisas, né? E até prescrever medicação, que o pessoal adora a medicação, mas uma coisa bem importante do enfermeiro obstetra é identificar, né? Essa intercorrência, essa emergência, porque é uma emergência obstétrica. Isso é bem importante. E preparar a sala. Ana, é bem importante, porque no DPP, tempo é vida. Você concorda, Ana? Então, quanto mais você perde tempo, mais aquele feto está sofrendo, mais elementos de coagulação sanguínea da mãe está sendo consumido. E lembrar sempre que DPP faz mal ao bebê e faz mal à mãe. Primeiramente, a gente tem que pensar nisso, né, Ana? Essa paciente pode perder o útero, né, Ana? E pensar assim, então vamos organizar um pouco esse desfecho todo, né? Então, a gente fez o diagnóstico, fez a identificação, solicitou a avaliação médica imediatamente, avalia a vitalidade fetal. Talvez eu já tenha tido um óbito fetal. Então, a partir do momento que você identifica o descolamento, ausculta, pega o sonar, faz a ausculta, avalia a vitalidade fetal, centro cirúrgico, gente. Já pede para alguém preparar a mesa, a sala de cirurgia, já busca um acesso venoso calibroso. 2 acessos, Ana.
Faz 2. coleta de tipagem sanguínea com prova cruzada. É uma paciente que tem um alto risco para hemotransfusão. Não é só a tipagem sanguínea, mas ela já tem, professora, a tipagem sanguínea do pré-natal. Gente, é outra, é tipagem sanguínea com prova cruzada para reserva de sangue. É outro tipo Ana, de conduta. E chamar o anestesista, avisar. Vai preparar, todo mundo esquece, prepara a sala e o anestesista vem bem devagarzinho para anestesiar a paciente. Gente, já vai montar a sala, a primeira coisa que você faz é chamar o anestesista. Ele tem que estar ciente do que vai entrar, para ele poder também se apressar e se programar. Ô, Bruno, isso é tão sério, né? Eu estava pouco tempo atrás de Demais. plantão, eu vou até compartilhar, porque eu vou precisar compartilhar isso. Eu estava pouco tempo atrás de plantão com a pós-graduação, e aí era uma paciente, essa que eu te falei, ela estava evoluindo muito bem, era um parto sem qualquer tipo de intervenção. A bolsa rota foi uma bolsa rota espontânea, uma paciente muito colaborativa. Em 15 minutos antes, nós tínhamos auscultado a vitalidade, o BCF, era um feto com boa vitalidade. Em 15 minutos, ela tinha 70% da área placentária descolada. E como nós identificamos? Porque o pai chamou, nós estávamos assistindo outro parto, o pai chamou e falou, ela está sangrando. A hora que eu vi um sangramento vermelho vivo e o útero lenhoso, eu falei, é um DPP, deita na cama. A hora que eu deitei, auscultamos alteração de batimento cardíaco. Imediatamente, nós colocamos a paciente na mesa. Olha, eu era professora. Eu não consegui avisar o enfermeiro do plantão. Olha isso. Nós colocamos a paciente na maca, fomos para o centro cirúrgico, pedimos para chamar o médico, para chamar o enfermeiro. Quando o enfermeiro do plantão, excelentes enfermeiros, extremamente participativos, mas foi coisa de minutos. Em 3 minutos, essa paciente estava na mesa de cirurgia sendo anestesiada. O bebê nasceu bem, com Apgar bom, mas a paciente tinha 70% da área da placentária descolada. 70% da área descolada. Ana, e é importante saber, porque às vezes a gente fala assim, não, o DPP ele só faz mal ao bebê, né? E aí quando a gente pensa também na questão da... Ele tem uma grande culpa também na morbimortalidade materna. Isso é uma coisa bem interessante. Quanto mais tempo aquele DPP ficar, né, intraútero, né, aquela placenta descolada ficar intraútero, lembrar sempre que o sítio placentário ele vai ficar minando, né, saindo sangue. E aí o corpo ele tenta compensar com elementos de coagulação, principalmente o fibrinogênio, né? Então vai ter um consumo, né, da paciente exagerado. O corpo da paciente vai tentar consumir todos os elementos de coagulação para poder fazer a hemostasia daquele sítio placentário descolado. E o que acontece? Essa paciente ela pode ter o quê? Uma hemorragia intraparto ou pós-parto enorme. E aí ela pode também ter, Ana, uma coisa bem importante, a atonia uterina. Porque o útero lenhoso, o útero de Covelé, o útero encharcado de sangue, Ana, ele não responde muito bem à ocitocina endógena ou exógena. E aí tá um cuidado super importante do enfermeiro obstetra, que é justamente prevenir a hemorragia pós-parto e a atonia uterina nessa paciente de descolamento prematuro de placenta, Ana. É isso mesmo. Pessoal, vermelho escuro, tá? Estavam perguntando aí, o sangue é vermelho escuro. É vermelho isso escuro. É clássico. Isso é clássico, tá, gente? Todo concurso, toda prova para enfermeiro especialista, isso cai. Diferencie descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. É porque a gente falou rápido, Ana. Mas é porque a gente falou de DPP e placenta prévia. Placenta prévia é sangramento vermelho vivo. DPP, sangramento vermelho escuro. Só é decorar isso, bem direitinho. Ô, Ana, então, de DPP basicamente é isso. A gente poder entrar na placenta prévia, mas de DPP basicamente é isso. Você falou vermelho vivo sem querer, mas é vermelho escuro, tá? Desculpa, a Lu do HGI, lógico que eu lembro. Desculpa, Lu, é vermelho escuro. Tá? Rubro, ok? Gente, cai em todos os lugares. Eu acho que a gente acabou com o DPP agora. Vamos falar sobre a placenta prévia, Ana? Não. Então, a placenta prévia, Ana, vamos falar sobre a principal causa de placenta prévia. Por que se chama placenta prévia, Ana? Por que ela é prévia? Porque ela tem uma inserção baixa, né? Qual é a localização natural ou da maior parte das mulheres
onde ocorre a implantação e a localização placentária. As placentas, elas são fúndicas. O que significa isso? Elas estão no fundo do útero. Quando a gente trata de placenta prévia, a gente trata de uma placenta de inserção baixa. E aí ela tem várias classificações. Bruna, quais são as classificações? Ó, primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou falar mais isso mais adiante, é a questão da centro total, da centro parcial. Então, primeiramente, para a gente imaginar a placenta prévia... Você quer que eu que é... pegue o colo enquanto você fala isso? Pega, pode Tá, pegar. fica aí, vai Gente, falando. só lembrar bem direitinho que a placenta prévia, ela pode ser centro total, né? E ela pode ser centro parcial, né? Ou então parcial. Então, lembrar sempre que a placenta, o normal dela é inserir qualquer região lá do útero, ou na parede anterior, na parede posterior, ou na região fúndica, né? Mas é importante pensar que quando essa placenta ela se insere, né? Ou então ela está lá perto do colo, né? Ela cobrindo parcialmente o colo, ou ela cobrindo totalmente o colo. Então aqui tem o colo. Ana vai mostrar aí para vocês, bem direitinho, que ela tem essa placenta e o colo. Então a placenta, quando ela está centro total, a placenta ela está cobrindo o colo, né? Então, o orifício interno do colo. Então, isso é bem importante. Não é orifício externo, é orifício interno do colo. E isso é bem interessante avaliar, porque também não vai ter como o bebê se implantar ali. Então, lembrar sempre, para vocês que estão na prática, além do sangramento vermelho vivo na placenta prévia, no DPP é sangramento vermelho escuro, é bem importante frisar, Ana, que o bebê ele não vai conseguir geralmente ficar cefálico na placenta prévia. Então, quando você faz uma palpação obstétrica, que a paciente tem um diagnóstico ultrassonográfico de placenta prévia, centro total, aquela que recobre totalmente o colo, ou aquela parcial que recobre metade do colo, quando você vai fazer uma palpação obstétrica, você vai já ter uma noção que aquele bebê geralmente não está cefálico, ele está em uma apresentação anômala, ou uma apresentação pélvica ou córnica. Então, isso é bem interessante falar, Ana, porque as pessoas falam assim, é uma placenta prévia, ela tem, sim, mas vamos ver o que a placenta prévia causa. Ela causa uma apresentação anômala, na maioria das vezes. Quando você palpa essa barriga, você vai ver que o bebê está em pélvico ou córnico, né, Ana? Ana, mostra aí como é que a placenta cobre parcialmente ou totalmente o colo, Ana. Nós temos também, Bruno, acho que vale também de deixar registrado, eu tive muitos relatos de feto cefálico com placenta prévia, tá? Mesmo centro total ou centro parcial. Então, assim, geralmente é um feto menor, tá? Acaba sendo um feto menor. Mas a maior parte das apresentações ou das situações são situação longitudinal ou uma apresentação pélvica. Então, aqui, ó, nós temos o colo, né? Então, aqui eu tenho um colo impérvio, um colo fechado. E aí, o que eu tenho? Uma placenta que, em vez de estar inserida no fundo do útero, ela está inserida o quê? Aqui. Isso faz com que ela esteja abaixo, anterior à cabeça do bebê. Ó, a placenta está aqui no colo e a cabeça do feto está em cima do colo. Isso faz com que, quando essa mulher entrar em trabalho de parto, esse colo vai cérvico-dilatar, eu vou ter uma cérvico-dilatação e olha quem está à frente da apresentação fetal. A placenta. E a gente já sabe que no mecanismo de parto, a placenta ela é expulsa após o feto, né? Então, o que nós temos aqui? Uma placenta de inserção baixa, como se ela estivesse aqui embaixo mesmo, ó. E olha o que vai acontecer. Um dos cuidados indispensáveis na placenta prévia é não realizar o quê? O toque vaginal. Tá. Por que não? Então... Vai lá, pode falar. Não, Ana, é bem interessante, você foi perfeita na colocação, porque todo mundo tem mania de meter o toque vaginal nas pacientes de pronto-socorro. E aí, falando novamente, o sangramento vermelho vivo da placenta prévia, quando você vê um sangramento vermelho vivo, muitas vezes é importante você, antes de tocar, fazer um exame especular. Então, Bruno, eu quero saber como é que está a dilatação, mas eu estou desconfiada de uma placenta prévia. Porque a paciente tem uma ultrassom, né?
que fala que estava prévia, né? Então, assim, é bem importante, Ana, fazer um exame especular, não realizar o toque vaginal de forma alguma, porque você pode estimular mais ainda a cascata de sangramento, né? Então, faz o exame especular para você ver realmente como é que está realmente esse colo uterino. Pode falar, Ana. Então, é exatamente isso. Olha lá, ó. O normal é eu tocar e sentir o quê? A apresentação fetal à frente da placenta. Quando eu tenho a placenta prévia, o que que eu tenho? Eu tenho uma apresentação anterior, uma placenta anterior à cabeça do feto. E aí, quando a gente faz esse procedimento que o Bruno traz, o toque, olha o que eu estou fazendo. A placenta está colada aqui, ó. Porque aqui não deixa de ser decídua, não deixa de ser tecido uterino, ela está colada. E o que está acontecendo? Esse colo dilata. E quem está ficando aqui? A placenta. A face materna. Os E você fica cotilédonos estão mexendo e ficando... rompendo o vaso, mexendo e E rompendo o você fica vaso. com... Gente, ela sangra feito uma torneira aberta. Absolutamente. Então, placenta prévia não se toca. Aí, Bruno, a gente tem alguns colegas, todos os tipos de colegas, que falam assim, ai, deixa eu tocar para ver se a placenta é prévia mesmo. Gente, não! Tem uma paciente com sangramento vermelho vivo em trabalho de parto ou não, né? Ah, mas isso é um colo sangrante. O colo sangra, mas não como de uma placenta prévia, né? Ô, Então, Ana, assim... não pode falar. Não pode falar. Não, amiga, desculpa. Não, só falando assim, que aí falaram desse sangramento, então assim, isso aí é questão de concurso, como a Ana falou. Sangramento vermelho vivo, placenta prévia. Sangramento vermelho escuro, DPP. Alteração da vitalidade fetal. Sofrimento fetal agudo, DPP. Bebê não está sofrendo, placenta prévia. A placenta prévia, Ana, geralmente, ela não cursa com sofrimento fetal agudo. Graças a Deus, né? Chega de choque pra gente. Mas é importante, na placenta prévia, é muito importante, Ana, avaliar o coagulograma dessa mãe. Aí eu acho bem interessante, Ana, e o hemograma. Acho que hemograma e coagulograma, TTPA, são elementos assim, super importantes para avaliar na paciente com placenta prévia. E aí, lembrar sempre que o bebê, ele não entra em sofrimento fetal, geralmente, certo? A não ser que essa placenta descole. Porque muitas vezes, Ana, a placenta prévia, ela pode originar um descolamento prematuro da placenta. Então, exato. Olha aqui, colinho com 6 centímetros. Olha o que o Bruno tá falando. O Bruno vai falando que eu mostro. Olha lá, colo dilatou, gente. A placenta tá na frente, ó. A placenta descolou. Ou foi expulsa antes do feto, tá? É isso, né, Bruno? Exato, Aninha. Uma pergunta bem interessante. A placenta prévia tem como a mulher ter parto normal? Não. Placenta prévia, centro total ou parcial, é indicação absoluta de cesárea. Até porque o feto não vai conseguir fazer insinuação. Não tem como ele insinuar na bacia. Tem uma placenta anterior ao polo cefálico. Aqui é a placenta, aqui é o polo cefálico, como Ana mostrou. Então, não tem como esse feto insinuar e desencadear o trabalho de parto. Então, não tem chance de parto normal, tá? É mesa cirúrgica, né? O ideal é você levar essa gestação ao máximo que você puder, desde que as condições maternas e fetais estejam realmente bens, né, Ana? Hemodinamicamente estáveis. Lembrar sempre que essa paciente ela pode entrar em choque hipovolêmico, certo? Então é bem interessante pensar nisso. E lembrar sempre que eu já vi causa, Ana, de placenta prévia depois originar com DPP. Ela começou... Eu também. Ô, Bruno, e como que descobre, então? Vai, se a gente está pensando nas piores, centro total e centro parcial, que é aquelas que pegam o total do colo ou parcialmente do colo, como que a gente descobre, então, que é uma placenta prévia? Sem ela sangrar. Porque a intenção é a gente identificar antes da mulher ter um sangramento ativo, ok? Como Ana, identificar, Bruno? o diagnóstico da placenta prévia, geralmente ele é ultrassonográfico, só que as pessoas erroneamente, Ana, avaliam e já falam que a paciente tem a placenta prévia antes de 26 semanas de gestação. 26, 28. Então, sempre, gente, que a paciente tiver uma ultrassom de 23 semanas antes das 26, com diagnóstico de placenta prévia, o interessante é ela repetir
essa ultrassom depois da depois da 26ª semana de gravidez ou 28ª. Por quê? Existe um processo chamado migração placentária. Então, a placenta, muitas vezes, ela se origina, né, previamente na região baixa ali do colo uterino, mas depois ela migra em direção ao fundo uterino, seja na parede anterior ou na parede posterior. Então, quando você fala assim para mim, Bruno, a paciente tem placenta prévia. Primeira coisa que eu pergunto, tem quantas semanas de gestação? Tá com 24 semanas de gestação. Eu digo, calma, minha senhora, vamos esperar, fazer um ultrassom depois da 26ª ou depois mesmo da 28ª semana, que dá um limite maior de tempo, para a gente ver se essa placenta vai conseguir migrar para o fundo uterino, né, ou para outra parte que não seja baixa, e a gente vê se ela realmente vai ficar ou não. Ana, na maioria dos casos, ela migra e a paciente ela não é mais diagnosticada com placenta prévia. Você acredita? Então, ela é alto risco até a 26ª semana. Passou, ela considera com risco habitual. Então, o ultrassom após a 28ª semana é uma ferramenta para a gente identificar ou não, ou excluir uma hipótese diagnóstica. Tem alteração do batimento cardíaco? A gente já falou isso. Inicialmente não tem alteração do batimento cardíaco. Porém, se essa mulher continuar sangrando, essa placenta tende a descolar, aí ela vai começar a ter outra sintomatologia. Então, vai mudar o aspecto dessa paciente. Ela não sente dor, né, Bruno? Que também não pode esquecer de falar. Opa! Ela não sente Outra dor. coisa importante. Na placenta prévia, a paciente não sente dor. No DPP, a paciente sente muita dor. Né? Então, a algia é bem importante. Ô, Bruno, por isso que na admissão a gente tem que ser muito atento com essa paciente, né, gente? Eu já peguei paciente com placenta prévia, centro total, recebendo indução. E aí, com misoprostol. E aí, nós, alunos e professores da pós-graduação, identificamos a placenta prévia no ultrassom, porque a paciente contou pra gente. E nós identificamos com ela, olhamos o ultrassom, e aí logo ela começou a sangrar. Aí, mentira, desculpa, ela não começou a sangrar. Nós vimos no ultrassom que ela tinha uma placenta centro total, solicitamos a avaliação médica porque ela estava sendo induzida com misoprostol, uma quartigesta com 3 partes normais anteriores. E aí alguém veio para tocar para ver se era verdade que era a placenta prévia. A paciente estava com 6 centímetros. Depois que alguém veio tocar, essa paciente sangrou. Obviamente, ela foi para o centro cirúrgico e todos passaram bem depois. Mas, gente, olha a importância de ouvir essa mulher, de colher dados. Ana, e aí, como o Brasil é o país das cesáreas ainda, infelizmente, isso cai em questão de concurso para enfermeira obstetra. A principal causa de placenta prévia é a cesariana anterior. Concorda, Ana? Por quê? Então, por quê? Exatamente. Porque a placenta prévia, geralmente, porque a cicatriz cesariana anterior a placenta, ela tem tropismo, né, na implantação por cicatriz, né? Então, quando a placenta ela vai se inserir, quando ela vê uma cicatriz, né, um tecido lá cicatricial, ela vai ter afinidade por aquele tecido, ela vai ficar lá naquele tecido cicatricial, aonde tiver cicatriz, igual o mioma. Um útero cheio de mioma, se for realmente um mioma baixo, ali que foi retirado ali perto do colo uterino, e tiver uma cicatriz ali, a placenta vai ter afinidade por cicatriz. Então, pacientes com cesariana anterior, ela tem mais chance de ter uma placenta prévia. Né? E até de ter acretismo, né, Ana? Acretismo placentário. A placenta acreta, percreta, increta, né? Então, quando a gente evita a primeira cesárea, a gente evita placenta prévia e, além disso, Ana, a gente evita, nas próximas gravidezes, a placenta acreta, increta e percreta, que é quando essa placenta ela começa a invadir o endométrio, o miométrio e a camada serosa do útero. Concorda, Ana? Sim, senhor. Assistência de enfermagem, gente, é síndrome hemorrágica. Monitorizar a vitalidade fetal, não é? Avaliar o sangramento, ou seja, punção venosa de acesso venoso calibroso, de preferência também 2 acessos,
Coletipagem Catarina sanguínea Abe. com prova. Coletipagem sanguínea com prova cruzada. Eu esqueci mais alguma coisa? Bruno e parte cirúrgico. Não, Se for Ana. um prematuro. Ô, Ana, exato. Ana, lembrar sempre que às vezes o bebê nasce prematuro por descompensação, né? Na placenta prévia é mais descompensação materna, tá? Isso. Então, às vezes, é elementos de coagulação já saturado, né? Um coagulograma alterado, né? A paciente começa a ter alteração de vitalidade materna, então o pulso, pressão arterial começa a cair. Então, muitas vezes, a resolução da placenta prévia, ao contrário do descolamento Do prematuro de DPP. placenta, é a mãe. Na placenta prévia, no DPP, geralmente a gente começa a associar com a morte fetal, o DPP, tá? Ô, Ana, e aí vamos falar agora um pouquinho sobre rotura uterina, Ana? Vamos. Porque a Bruno, gente a tá gente bem no tem, tempo sabe da quanto gente. tempo? A gente tem 10 minutos só. Gente, a live tá gravada. Eu Um beijo pra morro. todo mundo. A gente só tem 10 minutos. Não dá pra fazer toda semana, gente, mas a cada 15 dias, ó, a gente bate ponto aqui. Tá bom? No Descomplicando Obstetrícia, a cada 15 dias a gente bate ponto. Vai, rotura Vamos, uterina. Ana. Vamos falar sobre rotura uterina. Quem já ouviu falar de rotura uterina? Ah, o útero pode romper na primeira, se a paciente tiver a cesariana anterior, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é que a rotura uterina, Ana, ela pode acontecer também em pacientes que não têm cicatriz cesariana, né? Tem indícios na literatura, né? Tem registros de pacientes que tiveram realmente uma rotura uterina, né? Sem nenhuma cicatriz cesariana anterior, né? Mas lembrar sempre que a cesariana anterior, quanto mais cesáreas, a gente não pode negar isso, Ana, né? Então, quanto mais cesárea a paciente tem, mais chance ela vai ter de ter uma ruptura uterina. Bruno, isso contraindica a paciente com cesárea ter parto normal? Claro que não. Pelo contrário, é muito melhor a paciente ter um parto normal após cesárea do que ela fazer uma outra cesárea por cima, né? Só que ela tem que saber dos riscos. Então, muitas vezes, a gente coloca na mão da paciente assim, ó, você vai ter um parto vaginal após cesárea. Ótimo. Mas vamos falar dos riscos para ela, né? Tem que falar para ela. Pode acontecer. É muito baixo, Ana. Geralmente é 0,5 a chance de um útero romper na primeira, com uma cicatriz cesariana anterior. 0,5 menor que 1%, Ana, a chance desse útero romper. Por isso que vale a pena tentar o parto normal após cesárea, porque você tem 99% de chance de ter sucesso com parto vaginal após cesárea. Só que a gente não pode esquecer que a rotura uterina, ela precisa ser identificada a tempo, porque ela dá morte abrupta fetal imediatamente. Ana, quais são as causas da rotura fetal? Da rotura uterina, desculpa, da rotura uterina. Principal causa de rotura uterina, uso Uterina. iatrogênico de rotura uterina. O que eu falei? De rotura uterina é uso iatrogênico de uterotônicos, né? Então, por isso que quem tem cesárea anterior nunca vai induzir com misoprostol. A gente já falou sobre isso. Então, primeiro, a principal motivo de rotura é taxistolia ou hipertonia, decorrente ou não do uso inadequado de uterotônico, ok? Essa é uma das principais causas de rotura. Outra, Bruno. Cesariana anterior. É uma. Falou com a boca cheia essa, né? Falou com a boca cheia, né? Tudo não, lindo. Ana, até porque eu assisto brincando, muito o parto vaginal após cesárea. Eu não sou contra, eu adoro. Eu também, tô brincando. Não, mas eu falei que é porque a gente, para mostrar para os nossos amigos, nossos colegas, que é para a gente estimular o parto normal. Por isso que a gente fala com a boca bem cheia. Cesariana anterior, gente, uso de uterotônico. Sinais e sintomas. Vamos lá para sinais e sintomas. Anel de Bandel, né, Ana? Principal. Então, aquele anel que se forma. Eu não tenho nem como mostrar aqui, mas eu vou colocar uma foto lá no nosso Instagram, Ana, de uma paciente minha. Ela autorizou a imagem. Ela com anel de Bandel, ela tinha uma cesariana anterior há 15 anos. E ela estava sem uso de uterotônico, tá? Coloquei no chuveiro, quando eu tirei a paciente, que ela deitou, eu vi o anel formado. É um anel mesmo, um anel, uma constricção, uma entrada, geralmente ali a nível da cesariana. Hã?
é como se fosse um cinto, né? Então, o anel de Um Bundle é cinto uma eminência de rotura. Poucas de rotura pessoas uterina. já viram anel de Bundle. Observe, o útero ele fica rígido, também ele fica lenhoso, ele fica hipertônico e ele quase que divide o útero da mulher na altura do segmento, ok? Isso é um sinal eminente de rotura. Beleza? Divide o abdômen, isso Exato, mesmo. Ana. Faz isso. Ana, e aí o problema das pessoas com o anel de Bundle, né? Com essa iminência, é um sinal de iminência. Ou seja, o útero está avisando para você que ele vai romper. Qual a Exato. sua conduta como enfermeira obstetra? Primeira coisa, compartilhar a decisão com o médico. E a segunda coisa, você, além de avaliar a vitalidade fetal por uma ausculta intermitente, é você preparar a sala cirúrgica sem discussão, tá? Até porque quando esse útero se rompe, geralmente que há extravasamento de partes fetais para a cavidade abdominal, Nossa. Ana, bem dizer, é morte fetal na certa, ou então é um bebê com Um risco anóxia. elevadíssimo de morte materna, né? E, inclusive, é um bebê que tem uma chance muito grande, Ana, de ter uma paralisia cerebral, né? Exato. Então, isso é bem interessante. Pode falar. Ô, Bruno, ainda tem mais sinais e sintomas. Deformidade do útero. O útero ele fica deformado. Então, anel de Bundle. Deformidade, certo? A gente tem uma alteração da estrutura uterina, ele fica deformado porque ele se rompeu. Outro sinal também que é importante, é alteração do quê? Da frequência cardíaca. Da contração uterina. Ana, Ana, uma coisa bem interessante que eu olho paciente com ruptura uterina, Ana, bem interessante, é justamente o padrão de contração dela diminui porque não há continuidade das fibras musculares uterinas. A fibra então, muscular, como tem uma quebra perde, né? da comunicação, Ana. Isso mesmo. A fibra muscular perde a sua potencialidade contrátil. Entendeu? A contração acaba, gente. A paciente, ela fala, nossa, não tô sentindo mais nada. Olhem o local da inserção, o segmento. Olha o segmento. Local da cicatriz. Ausculta, batimento cardíaco. Ô, gente, Ana. questão absoluta de cesárea. Aninha, e uma coisa bem interessante é que, assim como o DPP, e não como a placenta prévia, ele dá sinal de sofrimento fetal agudo. Então, você vai ter o anel de Bundle, né? O sinal de iminência de ruptura uterina. Você vai ter mudança no padrão de contração uterina, né? Pelo rompimento, pelo estiramento excessivo dessas fibras musculares uterinas. E associado a isso, você vai ter uma alteração da frequência cardíaca fetal. Qual a conduta, Ana, na ruptura uterina, Ana? Qual a conduta? Ó, lembre que todas as síndromes hemorrágicas, as condutas estão muito semelhantes, né? No que diz a questão hemodinâmica. Gente, parto cirúrgico. A resolução do parto é cirúrgica na ruptura. Ninguém tem dúvida disso, né? Preparar a mesa, avisar o anestesista, encaminhar o paciente, colher tipagem sanguínea com prova cruzada, garantir 2 acessos venosos calibrosos. Se ela tiver com ocitocina, professora? Gente, já era para estar fora. Suspender o uso da ocitocina. Ana, vou te contar. Em cesariana anterior, geralmente, só pra gente fechar aqui, que o Hugo falou que falta 4 minutos. Com cesariana anterior, Ana, é importante a gente evitar o uso de uterotônico. Eu concordo muito com isso. Alguns médicos falam assim, Bruno, vamos romper a bolsa, se precisar, né? Claro. Vamos ver. Mas é muito melhor, às vezes, você fazer uma miniotomia na paciente do que você realmente ligar a ocitocina. E as pessoas ligam a ocitocina, Ana, 72 ml hora, 84 ml hora, com a paciente com a cesariana anterior. Então, também não é aconselhável. Ana, vamos abrir só um pouquinho para perguntas, porque tem gente aí querendo perguntar, porque só falta 3 minutos. Pode perguntar aí, gente. Eu acho que muita coisa que a gente trouxe já estava nas perguntas. Teve uma pessoa que perguntou o que é uma apresentação anômala. Será que foi isso que eu vi, Bruno? Uma pergunta? Não, córmica. O que era a córmica? Exato.
Tá. Exato. Perguntaram Não aqui. deixa de ser uma apresentação anômala, né, gente? Uma apresentação que é incomum, né? Ou seja, Pouco quando a gente fala frequente. pouco frequente, a gente tem a situação oblíqua, né? Que é um feto que ele está oblíquo em relação à mãe, e o córnico, ele é resultante dessa situação. É aquele bebê que praticamente insinua o ombro, né? Ele não está verticalizado e não está cefálico. É isso, ele está entre o cefálico e o pélvico. Outras perguntas, Hugo, gente. meu produtor, Hugo, falta quantos minutos? Ana, vamos se despedir porque não tem mais tempo. Ana. Vamos. Gente, um beijo. Passem as nossas fotos, vai, Bruno. Fica bonito com a foto. Se arruma. Coraçãozinho distante. Mandem pra gente. Nós vamos gravar essa live. Agora a gente já tá craque nisso. Pessoal, muito obrigada. Daqui 15 dias tem mais. E a gente vai falar sobre síndrome hemorrágica. Ou seja, nós vamos falar sobre o que mesmo, Bruno? Hemorragia pós-parto. Hemorragia pós-parto, gente. Daqui 15 dias. Sigam a nossa página. Compartilhem com os colegas de vocês. Muito obrigada. Cristiane Galvani. Amo vocês aqui. Gente, obrigado pela participação. Hoje estamos separados, né, Ana? Mas juntos na sintonia que a gente tem. Mas em breve, Exato. todas as outras estaremos juntos, tá? A próxima Exatamente. live é Gente, sobre hemorragia pós-parto. Beijo, gente. Beijo. Beijo, Ana. tchau, gente, pra gente não ser derrubado. Beijo. Beijo. Saudade já. Beijo. Tchau, saudade. Beijo. Tchau, gente.